Fala galera, beleza? Pessoal, vamos estudar aí o ajuste CINEF 2 de 2009 e devidas atualizações, né? Principalmente aí também o 2 de 2010, que foi uma atualização que teve ali bem próxima, né, do próprio 2009, mas também tiveram outras atualizações que foram modificando, incluindo algumas coisas aí no ajuste. Então nós vamos dar uma olhadinha nesse ajuste aí na aula de hoje, ajuste CINEF 2 de 2009 e 2 de 2010, né? Que é, pessoal, nada mais, nada menos do que o ajuste aí que vai dispor sobre a nossa querida escrituração fiscal digital, né? É o ajuste aí que vai instituir a EFD. E aí nós temos o CINEF 2 de 2010 que vai alterar, né? Modificando e acrescentando algumas cláusulas, né? Já vou aqui deixar a dica inicial, né? Nós vamos abordar aí o normativo, as suas disposições, fazendo apontamento onde for necessário, mas em regra, né, pessoal, quando a gente tem questões desse tipo aí de normativo, as questões são bem literais, então fique bem atento ao próprio texto, né? Ao próprio texto desse ajuste aí, ou desses ajustes que vão atualizando o ajuste 2009, né? Então, o ajuste, pessoal, ele começa já na sua cláusula primeira, né? Tratando aí da instituição da escrituração fiscal digital, da instituição da EFD. Então vamos dar uma lida no texto e a gente faz alguns apontamentos sempre quando for necessário. Vamos lá, cláusula primeira. Fica instituída a escrituração fiscal digital, a EFD, para uso pelos contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal de comunicação, nosso querido ICMS, e ou do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, né? Então ficou aí com esse ajuste instituída a escrituração fiscal digital, a EFD, para contribuintes do ICMS e do IPI, né? Primeira informação relevante. Aí vem o parágrafo 1º. A escrituração fiscal digital, a EFD, compõe-se da totalidade das informações. A gente vai ver o que é a totalidade da informação. O próprio ajuste, ele traz, né, quais são as informações que devem constar ali na EFD. Em meio digital, né, galerinha? EFD não é meio papel, não são os livros físicos. Inclusive, a EFD ela substitui vários livros impressos, vários livros fiscais impressos, né, e alguns documentos também, que a gente também vai ver o que a EFD substituiu. Inclusive, né, fica dispensada a impressão desses livros quando se escritura aí a EFD, que a gente vai ver que é obrigatória, inclusive em vários casos. Necessária a apuração dos impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, bem como outras de interesse da administração tributária das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, RFB, né, pessoal? Lógico, por que entra a unidade federativa e por que entra a RFB? Porque nós estamos tratando do imposto de competência estadual, né, ou do DF, e nós estamos tratando do imposto de competência federal. Então tem aqui a conjunção, né, da necessidade, do interesse da administração das unidades federadas, estados e DF, e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, da RFB, né? E aí, só para esclarecer, pessoal, isso aqui não está no ajuste, né? Mas esse arquivinho EFD, ele foi aí, né, instituído como um arquivinho TXT, arquivinho.txt, que é um arquivinho, né, que vai estar lá com um textozinho simples, separado lá pelos pipes, dividido, organizado em blocos, né, em registros, campos, e que existe um guia prático exclusivamente para tratar da forma e de como esse arquivo vai ser organizado. E aí vamos lá, ainda tratando da instituição da EFD, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica da EFD, pessoal, essas informações aqui, né, informações da totalidade das informações, tem que ser prestadas em arquivo digital, já falou que é arquivo digital, com, olha só, assinatura digital do contribuinte ou do seu representante legal. Preste atenção, porque pode ser do representante do contribuinte, né? O seu contabilista, etc. O que for, ou o seu representante aí qualquer. Certificada por entidade credenciada pela ICP Brasil, né? Pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras. E aí não está no manual, no ajuste, né? Mas vai estar lá no guia da FD que esse certificado digital tem que ser do tipo A1 ou A3 para garantir a autenticidade. Né, a assinatura digital. Então, olha só, que esse arquivo EFD, né, ele é válido juridicamente, ele é íntegro e ele é autêntico quando ele for assinado pelo contribuinte, pelo representante,
através de uso aí de um certificado digital do tipo A1 e do A3. Aqui só para esclarecer, pessoal, isso aqui não está no texto do ajuste, tá? Eu tô separando aqui, ó, isso aqui é texto do ajuste, isso aqui é só um esclarecimento, né? Porque pode vir alguma questão transversal aí. E aí, olha só, né? Olha só o que vai estar aí dentro da FD. Quais são os livros e documentos fiscais que são substituídos pela escrituração fiscal digital, que são substituídos aí pela EFD, pessoal. Então, o contribuinte deverá utilizar, que está no parágrafo 3º, deverá utilizar a EFD para efetuar a escrituração olha só, os documentos e livros que são substituídos pela EFD. Livro registro de entradas, livro registro de saídas, livro registro de inventário, livro registro de apuração do IPI, livro registro de apuração do ICMS, documento controle de crédito do ICMS do ativo permanente, o CIAP, e livro registro de controle da produção do estoque. Existem os blocos de informações da EFD, né, pessoal, que vão trazer informações desses livros aí. Então, ao invés de ter um livrozinho físico para cada dessas coisas, aí vai estar lá na EFD, organizada por meio dos seus blocos, que aí vocês têm que estudar no layout da EFD, né? O bloco 0, né? O bloco C para a questão dos documentos fiscais, né? O bloco E para apuração do imposto, né, pessoal? O bloco K aqui, ó, para controle de estoque, o H, né, para registro de inventário. Então, nós temos aí os blocos de informações para colocar essas informações. Então é importante a gente saber quais foram os livros, né, em papel que foram substituídos aí pela EFD, tá? E aí, olha só, a critério da unidade federada, né, a critério do fisco aí, a que o contribuinte, né, esteja associado ou esteja jurisdicionado, informações relativas a operações ou prestações que já tenham sido transmitidas para a administração tributária por meio de documentos fiscais eletrônicos poderão ser dispensadas no arquivo digital referido, né? Então, se já foi transferido em algum momento aí, né, lógico, isso aqui fica mais até como uma disposição meio que transitória, né, pessoal? Se já tinha sido transmitida antes, o fisco poderia dispensar o contribuinte de mandar o arquivo EFD, né? Então fica aí essa possibilidade à unidade federada. Aí olha só a cláusula segunda, o que é que ela diz? Fica vedada ao contribuinte, obrigado a EFD, a escrituração dos livros e documentos mencionados, né, na cláusula primeira, em discordância do disposto nesse ajuste. Então, se o contribuinte está obrigado a escriturar a EFD, e a gente vai ver quais são quem é obrigado, né, ele não vai escriturar essa galera aqui, ó. Então, ele não vai, né, vai ser dispensada e não vai ser escriturado o livro em papel mais. Vai mandar a EFD. Vai mandar o arquivo digital, beleza? Para consolidar essas informações, então tá aí aquele esqueminha matador na tela para vocês, pessoal. Olha só, a EFD foi instituída para uso por quem? Pelos contribuintes do ICMS e do IPI, né? Com pontos da totalidade das informações em meio digital. E é garantida, tem garantida a sua autenticidade, integridade e validade jurídica por meio de assinatura digital com certificado digital do ICP Brasil. Substitui o que, pessoal? Substitui o livro de registro de entradas, saídas do inventário, apuração do IPI, apuração do ICMS e controle de produção de estoque. E substitui o documento controle de crédito do ICMS ativo permanente ao CIAP. O contribuinte obrigado a FD não vai escriturar esses livros aqui, não vai escriturar esses documentos aqui, tá? Ele vai escriturar apenas a FD, né? Vai fazer apenas a escrituração fiscal digital. Não tem mais por que ele fazer aí a forma física do negócio, né? A forma impressa, acabou. A ideia é digitalizar esse negócio e colocar esse meio digital. Vamos lá. E aí, em relação à obrigatoriedade da FD, olha o que é que o ajuste CNF traz lá na sua cláusula terceira. Ele diz o seguinte: a EFD será obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2009, né? O ajuste foi lá de 2009, 2 de 2009, para todos os contribuintes do ICMS e do IPI. Então, a partir dali, todos os contribuintes. Professor, é todo mundo mesmo? Aí vamos lá, porque logo em seguida, por isso que a gente tem que fazer a leitura, né, completa para poder entender as coisas. Porque se você ler só isso aqui, você vai achar que todo mundo de fato, né, todo mundo de fato tem que mandar. Só que existem situações de exceção. Quais são? Mediante a celebração de protocolo, o ICMS
né? Então a administração tributária das unidades federativas e a Receita Federal poderão, olha só, dispensar a obrigatoriedade de que trata o CAPT para alguns contribuintes, conjuntos de contribuintes ou setores econômicos. Então pode ser dispensado por meio de protocolo ICMS. Ou pode indicar os contribuintes obrigados e tornando facultativo aos demais. Então pode fazer uma listinha, olha, de quem são os obrigados. Ou pode dispensar a obrigatoriedade, né, pessoal? Um caso muito comum, pessoal, é dispensa para a galera do Simples Nacional. As empresas do Simples Nacional não vão, né, em regra, enviar a escrituração fiscal digital, fazer EFD. Tá? Existem outras sistemáticas para esses contribuintes. Tá? Mas isso, para que isso aconteça, né, tem que ter ou um protocolo ICMS ou tem que ter uma listagem em que não estão incluídos a galera do Simples, né? Beleza? Show de bola. O contribuinte, olha só. Então, aqui está quem é obrigado. O contribuinte que não esteja obrigado a FD, ou seja, o contribuinte está fora, ele não é obrigado a mandar a escrituração fiscal digital. Ele pode optar por utilizá-la. Só que isso, olha, é de forma irretratável. Se ele optou por utilizar, depois ele não pode mais desoptar. Depois ele não pode mais voltar e dizer, não quero mais usar não, tá dando muito trabalho. Não, não é assim não. Mediante requerimento dirigido às administrações tributárias das unidades federadas. Então, vamos supor, a empresa do Simples Nacional não estava obrigada a enviar a escrituração fiscal digital, a EFD. Só que ela optou por enviar. Aí beleza, ela optou por enviar, mas depois ela não pode se arrepender. Não tem direito de se arrepender nesse caso aqui não. É forma irretratável. Aí ela manda o requerimento lá para o fisco, né? Para o fisco da jurisdição dela e requerendo aí a escrituração em meio digital, a escrituração fiscal digital. Pessoal, nós temos esses casos aqui de dispensa, né? Dispensa da obrigatoriedade. Isso daqui pode ser revogado a qualquer tempo por ato administrativo da unidade federada. Ou seja, foi dispensado, beleza. A galera reuniu, juntou e disse, olha, dispensamos aqui essa galera de fazer EFD. Só que a unidade federada pode revogar a qualquer tempo a dispensa concedida por meio, né, desse protocolo ICMS. Então, a unidade federal diz, olha, estabelecimento X, ou estabelecimento do tipo X, que está inscrito na minha unidade federada, que tem inscrição estadual no meu fisco, né, na minha fazenda, não vai ter mais a dispensa da FD, vai ter que escriturar sim. Então pode acontecer isso daí. E no caso, obviamente, de fusão, incorporação e cisão, essa obrigatoriedade, pessoal, tem que se estender a essas empresas, que é o caso de reorganização administrativa. Então, se a empresa, por exemplo, A, estava obrigada, olha só, a empresa A estava obrigada e ela teve uma cisão, e aí nós quebramos, né, em B e C, por exemplo, né, pessoal? Então, nós pegamos aqui, se essa estava obrigada, essas duas continuam obrigadas. Porque senão seria muito fácil fugir, né? Muito fácil fugir da obrigação. Então, não. Tem incorporadora, tem cindida, tem resultante da cisão ou da fusão, vai, né? Vai permanecer a obrigatoriedade que já existia para aquela empresa, tá? Para aquela empresa. Essa obrigatoriedade vai aplicar a todos os estabelecimentos do contribuinte situado no âmbito da unidade federada. Então, se o contribuinte ele é obrigado, todos os estabelecimentos dele é obrigado. E aí, ressalva, né? Que o arquivo FD ICMS IPI, ele é gerado e mantido para cada estabelecimento, né? Cada estabelecimento vai ter que escriturar o seu arquivo, vai ter que mandar o seu arquivo. Não é permitido, não é possível mandar um arquivo só, né? Um arquivo só para toda aquela empresa, para todo aquele contribuinte, se ele tiver estabelecimentos diferentes. Então, tem que ser um arquivo para cada estabelecimento, Então, todos os contribuintes, todos os estabelecimentos e um arquivo para cada estabelecimento. Ainda em relação à obrigatoriedade, aqui mais específico lá do bloco K, né, pessoal, que vai tratar justamente do controle, né, da produção, do controle da produção industrial. Então, o próprio ajuste, ele diz o que é um estabelecimento industrial, porque vai ter que preencher o bloco K. É aquele que possui qualquer dos processos que caracterizam a industrialização, segundo a legislação do ICMS do IPI, cujos produtos resultantes sejam tributados pelo ICMS ou IPI, mesmo que de alíquota zero ou isento, né? Então, mesmo que aquele produto tenha lá uma alíquota zero, ou seja, isento, ele vai ter, se ele for um produto, né, considerado industrializado, que passou
processo de industrialização, então aquele contribuinte vai ter que escriturar o bloco K da EFD, sim, né? Somente a escrituração completa do bloco K desobriga a escrituração do livro modelo 3, né? Que era o livro lá de controle da produção e estoque. Então, se você não fez a escrituração do bloco K, então não tem por que você ser desobrigado de fazer a escrituração do livro 3. Então, tem que escriturar completamente o bloco K, né? Completamente o bloco K, no caso aí de estabelecimento industrial, né? Estabelecimento industrial. Beleza, pessoal? Vamos fazer um resuminho aqui, ó. Resuminho bem bacana sobre a obrigatoriedade da EFD. Preste atenção, vou colocar na tela para a gente olhar esse resuminho aí, o que é que ele traz de informação. Ó. Então, qual é a obrigatoriedade da EFD? Todos os contribuintes do ICMS-IPI. Isso é a regra, né? Isso é a regra. Todos os estabelecimentos do contribuinte são obrigados. Se o contribuinte tiver 10 estabelecimentos, ele vai ter que mandar um EFD para cada um dos 10 estabelecimentos. E caso de reorganização administrativa, a incorporadora, a cindida ou a resultante da cisão ou fusão é obrigada a manter, né, a escrituração fiscal digital. Se a empresa original era obrigada, ou as empresas originais eram obrigadas, então a resultante ou as resultantes também vão permanecer com a obrigação, tá? E aí nós temos as hipóteses de dispensa, mediante protocolo ICMS, né, celebrado pela administração tributária das unidades federativas de Receita Federal, que pode ser revogada a qualquer tempo para um determinado estabelecimento aí dentro da UF, né? Pode ser revogada a qualquer tempo. E o contribuinte dispensado, né, mesmo que foi dispensado, ele pode optar por utilizar a escrituração fiscal digital de forma, lógico, irretratável. E aí basta que ele mande o requerimento para o fisco, né, de sua jurisdição, de sua inscrição. Beleza? Show de bola? Então vamos agora tratar aí da prestação e guarda de informação conforme trazida no ajuste CINE. Vou até deixar maior para a gente conseguir ler o texto aqui do ajuste, né? Então, cláusula 4ª. O arquivo digital da EFD será gelado pelo contribuinte de acordo com as especificações do layout definido em ato COTEP e conterá a totalidade das informações econômicos, fiscais e contábeis, correspondente ao período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês, né, pessoal? Então aqui, só que vai dizer que existe um layout para o arquivo digital. Está definido em ato COTEP, inclusive está no guia FD, né, no guia prático aí da FD. Tem esse layout, quais são os blocos, quais são os registros, o que é que armazena em cada um, quais são os campos, o que é que pode, o que é que não pode, tá lá. E uma coisa importante disso daqui é a gente saber o que é a totalidade das informações, tá? O que é a totalidade das informações? O que é que ele considera como totalidade das informações? E aí o próprio ajuste já diz, pessoal, olha, o arquivo tem que estar completo, tem que conter a totalidade das informações. E o que é essa tal totalidade das informações? Vamos ver. As relativas às entradas e saídas de mercadorias, bem como aos serviços prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens, mercadorias, produtos e serviços. Então, tanto as entradas quanto as saídas, serviços prestados e serviços tomados, tem que estar lá na escrituração. Relativas à quantidade, descrição e valores. Quantidade, descrição e valores de mercadoria, matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem, produto manufaturado e produto em fabricação. Em posse ou pertencente ao estabelecimento do contribuinte declarante, ou fora do estabelecimento e em poder de terceiro e de terceiro de posse do informante. Então, quantidade de descrição daquela, tudo que ele tem ali associado. Mercadoria, matéria-prima, intermediário, produto acabado, material de embalagem, tudo que ele tem ali tem que estar escriturado. 3. Relativos à produção de produtos em processo e produtos acabados, e respectivo consumo de insumo, tanto no estabelecimento do contribuinte quanto no estabelecimento de terceiro, bem como o estoque, né, o estoque escriturado. Qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, no processo produtivo, na apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos. Então, se repercutiu aí no inventário ou no processo produtivo, ou que tem a ver com imposto, né, galera? Tem a ver com cobrança, apuração, pagamento de imposto, tem que estar informado aí na FD. E além disso, nós temos o parágrafo 2º que diz o seguinte, ó, qualquer situação de exceção na tributação, tais como isenção, imunidade, não incidência, diferimento, suspensão, também tem que ser informada. Então, se tem alguma situação ali, né, de não cobrança do imposto ou de postergação do pagamento do imposto, também tem que ser informada aquela situação ali na escrituração. E todas essas informações vão ser prestadas sobre o enfoque do declarante, né? Cada declarante vai ter o seu enfoque ali para representar as informações. Aqui, o caso mais
comum de ser exemplificado é o caso do CFOP, né, pessoal? Tem um CFOP, que é o Código Fiscal de Operação e Prestação. Quem vende vai utilizar um CFOP. Quem compra vai utilizar outro CFOP diferente. Então depende aí de quem está declarando, de quem está escriturando. Beleza? Bacana. Vamos lá. Na cláusula 5ª, nós temos o seguinte, ó. Compete à administração tributária da unidade federada a atribuição de perfil a estabelecimento localizado em seu território, para que este elabore o arquivo digital de acordo com o layout correspondente definido em ato COTEP. O que é isso daqui, professor? Atribuição de perfil. Pessoal, dependendo do perfil do informante, o arquivo EFD vai ter mais ou menos detalhamento, vai ter que ser preenchido com maior ou menor detalhamento, dependendo daquele perfil. O guia da EFD, ele traz os perfis, né? A, B e C. Ele diz que o A são informações mais detalhadas, o B tem umas informações resumidas e o C mais resumido do que o B, né? E aí, quem define o que contribuinte está em cada um desses perfis não é o guia, não é o ajuste, mas sim a própria legislação tributária, os próprios normativos da administração tributária. Então, cada unidade federada vai definir que tipo de estabelecimento ou que estabelecimentos vão estar no perfil A, que tipos vão estar no tipo B e no tipo C. Se não acontecer isso, ó, o parágrafo único dá uma solução. Quando a unidade federada não atribui um perfil ao estabelecimento, o contribuinte deverá obedecer ao layout referente ao perfil A, que é o mais completo. Mais completo. Então tá lá, sei lá, produtores agrícolas, não sei do que, pode ser C. Se a legislação, normativos, regulamentos aí, né, da administração tributária da unidade federativa disser que é o C, beleza, é o C. Se não disse nada a respeito daquele contribuinte, então pressupõe que é o A. Perfil A, que é o mais detalhado, vai ter que preencher mais informações. E aí, que tipo de informações vão ser preenchidas? Estão no guia detalhada. O próprio guia ele diz, olha, se o perfil for A, essa informação é obrigatória. Se o perfil for C, essa informação não deve ser apresentada. Então tem lá uma série de layouts, né, definido que é cada isso aí. Mas aqui, em relação a isso, é importante saber que a administração deve definir, né, deve atribuir o perfil ao estabelecimento localizado. Se ela não fizer, considera que aquele estabelecimento é perfil A. Cláusula 6ª, vamos lá. O contribuinte que possuir mais de um estabelecimento, né, seja filial, sucursal, agência, depósito, fábrica ou qualquer outro, deverá prestar as informações relativas à EFD em arquivo individualizado por estabelecimento, né? É uma EFD para cada estabelecimento. Ainda que a apuração dos impostos ou a escrituração contábil seja efetuada de forma centralizada. Então vamos supor que tem lá, né, a matriz, e a matriz faz a consolidação da apuração do imposto, tudo na matriz. Pega todas as filiais, as informações das filiais e coloca lá na matriz. Beleza, pode fazer isso, né, dependendo da legislação do Estado. Só que a EFD é individualizada por estabelecimento. Então tem que mandar uma EFD para cada estabelecimento, né? Para cada estabelecimento. Lógico que tem exceção para isso, né? E o disposto nisso aí, ó, não se aplica aos estabelecimentos localizados na mesma unidade federada quando houver disposição em convênio, protocolo ou ajuste que preveja inscrição centralizada, né? Pode ser que alguma legislação tributária estadual permita aí também a inscrição estadual unificada ou centralizada, que vai englobar vários estabelecimentos. Aí ali é como se fosse um estabelecimento só, né? Então vai poder mandar uma única EFD, mas tem que estar previsto pela administração tributária estadual. E poderá criar, inclusive, outras exceções por meio de ato COTEP ou regime especial, né? Regime especial, tratamento tributário diferenciado. Pode ter alguma situação aí para que a administração tributária permita o envio de um arquivo EFD para vários estabelecimentos. Mas a regra prevista no ajuste é que seja um para cada, tá? Que seja um para cada. Vamos lá, cláusula 7ª diz o seguinte: o contribuinte deverá armazenar o arquivo digital da EFD previsto nesse ajuste, observando os requisitos de segurança, autenticidade, integridade e validade jurídica, pelo mesmo prazo estabelecido pela legislação para a guarda dos documentos fiscais. Então, tem que guardar o arquivo da EFD, o arquivo digital da EFD. A geração, armazenamento e envio do arquivo não dispensa o contribuinte da guarda dos documentos que deram origem às informações neles constantes. Então, tanto o arquivo da EFD tem que ser mantido, como também, né, os arquivos que deram origem, as notas fiscais, documentos fiscais que deram origem àquela escrituração também tem que ser mantidos, né, pessoal? E aí, lá na cláusula 20ª,
a administração tributária de cada unidade divulgará a data a partir do qual o contribuinte obrigado à FD será dispensado de entregar os arquivos lá no convênio, que são os livros digitais, são os livros físicos. Livro de registro de entrada, registro de saída, aqueles livrinhos estão previstos aqui. Então, diz, né, pessoal? Na prática, né? Se a gente pegar aqui o ajuste de 2009, na prática é muito difícil, né? Não sei precisar com 100% de certeza, mas não deve ter mais nenhuma contribuinte nessa situação aqui de ainda estar entregando os livros físicos, né? Senão vai estar muito atrasado aí o negócio, né? Mas, em regra aí, é a escrituração fiscal digital. Beleza, aí olha só, né? Olha só o que nós temos então em relação à prestação e guarda de informações. Só para a gente ter noção, vai ser o arquivo digital gerado de acordo com o layout, no enfoque do declarante, sendo dispensada a impressão de livros fiscais, né? E conterá a totalidade das informações que tem a ver com entradas e saídas, prestações e tomadas de serviço, quantidade de descrição e valores, produção de produto em processo acabado, informação que repercuta no inventário físico e contábil ou no pagamento do imposto, né? Apuração, pagamento e cobrança de imposto, tributo, né, em geral, ou processo produtivo, e qualquer situação de exceção, imunidade, incidência, diferimento, não incidência, diferimento, suspensão, também tem que constar ali na escrituração fiscal digital. Beleza, galera? Vamos ver agora o que é que o ajuste traz para a gente em relação à geração e envio do arquivo digital, né? Geração e envio do arquivo digital. Olha só, o layout do arquivo digital da FD, definido em ato COTEP, será estruturado por dados organizados em blocos e detalhado por registros, de forma a identificar perfeitamente a totalidade das informações da cláusula 4ª desse ajuste lá, né? Os registros a que se refere o CAPT constituem da gravação em meio digital das informações contidas nos documentos emitidos ou recebidos a qualquer título em meio físico ou digital. Olha só, pessoal, o que é isso aqui, professor? Você não falou que era só meio digital? Pessoal, mas aqui é o arquivo de origem. A nota fiscal, por exemplo, pode ser ainda em meio físico. Cupom fiscal em meio físico. Aquele cupom fiscal vai ter que ser escriturado na FD em meio digital. Tá? Cuidado. O arquivo da FD é arquivo digital. Mas os documentos que ela se utiliza, que o contribuinte se utiliza para escriturar, podem ser em meio físico ou digital. Né? Pode ter o estado aí que utiliza o emissor de cupom fiscal, então vai ter um documentozinho físico que vai ter que ser escriturado. Ou se usa nota fiscal eletrônica, né? Nota fiscal eletrônica ao consumidor já é um arquivo digital. Aí vai ser de digital para digital, não tem problema. E ajustes efetuados pelo próprio contribuinte, além de outras informações de interesse fiscal, né? Então tem aí o parágrafo único. Aqui, pessoal, isso aqui está detalhado, né, no guia FD, que vai dizer quais são os blocos, quais são os registros especificamente, etc e tal. E aí, para fins de disposto, tem algumas tabelinhas que são utilizadas, que é a tabela lá do NCM, que é a Nomenclatura Comum do Sul, tabela de municípios do IBGE, Código Fiscal de Operações de Prestação, que é o CFOP, o Código de Situação Tributária, que é o CST, outras tabelas e códigos que vinham a ser utilizadas pela Administração Tributária ou pela Receita Federal do Brasil, né? Então essas tabelinhas, esses códigos são ser utilizados dentro da própria escrituração para fazer identificações, né? Por exemplo, é lógico que é muito mais eficiente e efetivo utilizar a tabela de município fornecida pelo IBGE do que todo mundo sair inventando o seu código de município aí, né? Cada unidade está inventando um código de município. Então, se já tem coisas consolidadas, usa aquelas coisas que estão consolidadas. Então, layout do arquivo FD é isso, né? Arquivo organizado por blocos e registros, gravação em meio digital de informações contidas nos documentos emitidos ou recebidos, qualquer título, né, que seja físico ou digital, além de classificações e ajustes efetuados pelo contribuinte e outras informações que estão de interesse do fisco. E algumas tabelas que são usadas, a NCM, município do IBGE, o CFOP, o CST e outras tabelas e códigos que porventura aí sejam utilizadas pela Administração Tributária Estadual ou Receita Federal do Brasil. Vamos lá. Em relação ainda, né, à geração e o envio, né, pessoal, tratando agora mais especificamente do envio, o que acontece aí quando a gente vai enviar o arquivo digital da FD? Antes de enviar, né, lá para o ambiente nacional do SPED, essa FD tem que passar por uma validação. E essa validação é realizada no PVA, que é o Programa Validador e Assinador, que é baixado do SPED, né? Esse arquivo é baixado do SPED, esse programa é baixado do SPED, e aí o contribuinte passa o arquivinho nesse validador, e esse validador vai, né, dar o ok ali, se ele estiver respeitando a estrutura do arquivo, tá? E aí, olha só,
no mínimo, o ajuste ele já diz quais são algumas verificações que vão ser feitas. Algumas verificações que vão ser feitas, o próprio ajuste já diz. Lógico que ao longo do tempo foram se incorporando outras verificações, inclusive o validador, né, o PVA, ele passa por versões, ele possui versões diferentes. E a cada versão nova ele pode ir mudando a sistemática de verificação. Só que o ajuste já deixou claro que algumas verificações têm que ser realizadas. E são essas aqui, ó. Vamos ver quais são. Dados cadastrais do declarante, né, pessoal? Saber se o contribuinte está com dados cadastrais completos, atualizados, etc e tal. Autoria, autenticidade e validade da assinatura digital. Integridade do arquivo. Existência de arquivo já recepcionado para o mesmo período, né? Porque se for um arquivo para o mesmo período, vai ter que ser um arquivo retificativo. E versão do PVA, EFD e tabelas utilizadas, né? PVA, como eu falei, pode ter versões diferentes. Tem que saber qual é a versão daquele PVA ali, tá? Então, efetuadas essas verificações, então vai ser automaticamente expedida pela administração por meio do PVA, né? O próprio PVA vai dar um alerta, vai comunicar o declarante, vai dizer, olha, falha ou recusa na recepção, aí vai informar a causa, por que falhou, se tem algum registro faltante, se tem algum campo que deveria ter sido informado e não foi, aí se tem algum registro obrigatório que não foi informado, e tem a opção de regular a recepção do arquivo. E aí vai ser emitido o recibo de entrega, né? Então, caminho falho e caminho ideal, caminho bem sucedido. Quando for emitido o recibo, no caso aqui da recepção, né? Vão se considerar escriturados os livros e aquele documento, os livros fiscais, né? Registro de entrada, registro de saída, inventário, controle de produção e estoque, o documento lá do CIAP, vão ser considerados escriturados. E aí, só que cuidado, preste atenção. Essa recepçãozinha do arquivo FD e geração do recibo, pessoal, não implica reconhecimento da veracidade e legitimidade das informações prestadas. E nem na homologação da apuração do imposto. O que quer dizer isso aqui, professor? Significa que essa validação, essa verificação aqui do arquivo, ela é simplesmente estrutural. Ela não é uma verificação da validade, da veracidade das informações. O fisco, depois de posse desses arquivos, ele vai, né, poder fazer as suas fiscalizações, as suas auditorias. Não é nesse momento aqui, não. Nesse momento, basicamente, o PVA ele vai avaliar a estrutura, vai avaliar a consistência do arquivo. E não se os documentos fiscais foram utilizados são válidos, não são, né, pessoal? A não ser que você tenha ali um problema estrutural no arquivo, beleza? Beleza, galera. Eu trouxe só esquematizado, né? Essa mesma informação que a gente leu ali, eu trouxe aqui de forma esquematizada para facilitar o entendimento. Então, olha lá na tela pra gente, ó. Antes de ser enviado, né, o arquivo vai passar por verificação do PVA, Programa Validador e Assinator. Que verificações vai ser feita? Dado cadastral, autenticidade e validade da assinatura, integridade do arquivo, existência de arquivo e versão do PVA e tabelas. Beleza. Aí tem duas opções, né? Pode acontecer uma falha ou recusa, aí vai ter a causa informada, o contribuinte vai ter a causa informada, ou pode passar para regular a recepção. Aí, nesse caso, vai ter a emissão do recibo. Sendo que, a partir desse momento, os livros e documentos vão se considerar escriturados e, ainda que aconteça isso daqui, não se considera, né, que houve ali a reconhecimento de veracidade ou legitimidade das informações e nem mesmo que o imposto foi homologado. A FD disse lá que o contribuinte tem 10 para pagar. Quando o fisco emite o recibo, significa que ele concorda que o contribuinte tem 10 para pagar? Não, não significa isso. Só significa que aquele 10, né, dentro da estrutura do arquivo, está bem informado, está corretinho, o arquivo está bem formatado. Quando é que o fisco vai descobrir se tem 10 ou não? Quando ele fizer outras verificações, outras validações, fiscalizações, utilizar malhas fiscais, cruzamento de informações para poder descobrir isso daí, né, pessoal? Inclusive cruzando informações com os dados dos documentos, com os dados das notas fiscais eletrônicas. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Geração e ainda envio, né? Aí vem a cláusula 12ª, que diz o seguinte. Aí presta atenção nisso daqui. Presta atenção nisso daqui, ó. O arquivo digital da FD deverá ser enviado até o 5º dia do mês subsequente ao encerramento do mês de apuração, né? Então tem lá, o arquivo digital deverá ser enviado até o 5º dia do mês subsequente ao mês de apuração. Então significa que se o mês de apuração é julho, vai ser até o dia 5 de agosto para enviar a FD. O contribuinte terá até o dia 5 de agosto para enviar a FD. Só que o parágrafo único diz o seguinte: a administração tributária da unidade federada poderá alterar esse prazo. Então, pessoal, o que acontece é que cada unidade federada tem liberdade para definir o seu prazo, né? Então a gente tem, por exemplo, Santa Catarina.
dia 20 é o dia para entregar a escrituração fiscal digital, né? Escrituração fiscal digital até o dia 20 do mês subsequente ao período de apuração. Então, tá apurando em julho, seria até o dia 20 de agosto, tá? Para enviar a escrituração. Mas cada unidade federada vai ter, né? Vai ter aí a liberdade para alterar esse prazo. Se não nada for dito, vai ser ali o 5º dia, e não é 5º dia útil, não, né? O 5º dia do mês, dia 5 do mês, o encerramento de apuração conforme o próprio ajuste, né? E aí, pessoal, isso aqui é para o envio. Só que o contribuinte pode retificar a escrituração fiscal digital. E aí, quais são as hipóteses de retificação previstas no próprio ajuste? Vamos lá, olha só que o contribuinte, né, tem pelo menos aí 3 hipóteses de retificação do arquivo da FD. A primeira hipótese, pessoal, é que até o prazo de envio, o contribuinte pode retificar. Então, se ele tinha, por exemplo, até o dia 5 de agosto para enviar o arquivo original, até o dia 5 de agosto ele pode retificar. Então, se ele mandou no dia 4 e percebeu que estava errado, ele pode no dia 5 retificar, mandar outra versão no próprio dia 4. Então, até esse prazo não depende nem de autorização, porque está dentro do prazo de envio. Ele pode enviar e retificar naquele prazo, beleza? Só que o ajuste deu uma possibilidade a mais, ou seja, além desse prazo, até o último dia do 3º mês subsequente ao encerramento da apuração, independente de autorização da administração, pode também retificar. Então, ó, se o período de apuração, né? O período de apuração é julho, ele teria aqui, ó, 3º mês, né? 3º mês. Agosto, setembro, outubro. Ele teria até o dia 31 de outubro para retificar aquilo que ele mandou em julho, sem necessidade de autorização da administração tributária. Então, na prática, ele tem até 3 meses após o período de apuração. Cuidado que não é após o período de envio, não, pessoal. Do arquivo original, não. É após o encerramento do período de apuração. Tá? Após o encerramento do período de apuração. Então, essa é a segunda hipótese. Aí existe uma terceira hipótese. Qual que é a terceira hipótese? A terceira hipótese é após esse prazo. Após esse prazo aí dos 3 meses. Né? Desses 3 meses. Agora, nesse caso, precisa de autorização da Cefaz, da Secretaria de Receita, Finanças e Tributação, o nome que for, do seu domicílio fiscal, quanto for de ICMS, precisa de autorização do fisco estadual, né? Quando for ICMS, estadual ou DF, né? Lembrando que é sempre estadual ou DF, ou da Receita Federal, quando for do IPI. Então, se passou o prazo, se foi ali, ó, 1º de novembro, então vai depender aí de autorização do fisco estadual ou da Receita Federal. E vai ser feito isso aqui, pessoal, quando for um caso que tiver uma prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da escrituração. E não é só quando tiver erro, não. Tem que ter o erro e quando ficar evidenciada que é impossível ou inconveniente sanear esse erro por outro meio. Sanear esse erro por um lançamento corretivo, por exemplo, na escrituração atual. Então, se não tiver como corrigir de outra forma, aí, se for um erro de fato, né, ocorrência de erro de fato, aí a administração pode permitir a retificação após esse prazo, tá? Em qualquer uma das hipóteses, a retificação, pessoal, não se trata de um arquivo complementar. A retificação ela é um envio de outro arquivo em substituição ao anterior. Então, morre aquele arquivo que foi enviado e substitui-se esse por um novo arquivo. Então, não tem história de arquivo complementar aqui na FD não, tá? Não tem essa historinha de arquivo complementar não, né? Tá aqui a mesma coisa que eu ia falar, né? Beleza. Aí olha só, pessoal. A geração e envio do arquivo para retificação deverá observar os dispositivos aí, né? Tá lá. Não será permitido, como eu falei para vocês, ó, não será permitido o envio de arquivo digital complementar, né? Não pode, tem que mandar outro arquivo completo, substituição integral do arquivo original, A autorização para retificação não implicará o reconhecimento da mesma forma, né? Que a validação lá do arquivo original não reconhece veracidade e legitimidade, nem homologação do imposto, a retificação também não. Né? E aí, pessoal, o disposto aqui, ó, no 2, né? O disposto aqui no 2 não caracteriza dilação de prazo de entrega. O que é que significa? Que o contribuinte não pode utilizar isso aqui para enviar só 3 meses depois, não. Ele tem que enviar até o prazo definido na legislação ou até o 5º dia, conforme o ajuste, né? Até o 5º dia ou até o prazo que foi definido na legislação. E depois ele tem 3 meses para retificar. Não significa que ele tem e não pode enviar nada
não pode enviar nenhum arquivo, e aí ele enviar dentro dos 3 meses. Não, aí ele vai estar descumprindo uma obrigação, né, tributária. Vamos lá, pessoal. Olha só que não é, né, liberal assim dessa forma, de qualquer jeito, não. Não produzirá efeito a retificação de período de apuração que tenha sido submetido ou esteja sob ação fiscal. Então, se tem alguma ação fiscal ali, né, alguma auditoria e fiscalização, não pode mandar FD retificativo para aquilo ali, porque senão você modifica, né? Você modificaria as informações que o fisco está utilizando para fazer uma fiscalização. Então, não pode. Cujo débito constante da FD, objeto da retificação, tenha sido enviado para inscrição em dívida ativa. Então, caso de dívida ativa, o contribuinte foi inscrito em dívida ativa, ele não vai, né, poder retificar desde que altere esse débito. Se alterar esse débito, ele pode até retificar para outras coisas, mas ele não poderia retificar para alterar esse débito que foi inscrito em dívida ativa. Transmitido em desacordo com as disposições. Então, beleza? É isso aí que nós temos. Então, em relação a isso, olha só, aquele resumo mapador, nós temos aí o nosso período de referência, né? Nós demos aqui o exemplo julho, período de referência. Prazo para envio é até o 5º dia após o período de referência, ou outro prazo aí que for previsto na legislação, né, pessoal? Então, seria aqui até o dia 5 de agosto, ou até o outro dia que for definido, por exemplo, pode ser 20, pode ser outro período também, né? Para o envio do arquivo original ou para o envio de retificação independente de autorização. Então, até o dia 5 de agosto ou outro prazo definido pela legislação, ele pode mandar o arquivo original e pode mandar quantas retificações quiser aqui. Último dia, aí depois disso, até o último dia do 3º mês, né, pessoal? Até o dia 31, né, de outubro, nesse nosso caso aqui, até o dia 31 de outubro nesse caso aqui, ele poderia, né, ele poderia mandar o arquivo, né, o arquivo retificativo também sem necessidade de autorização, independentemente de autorização. Agora, passou esse prazo aqui, né, a partir do dia 1º de novembro, a gente vai ter que ter autorização da UF, no caso do ICMS, para receber no caso do IPI, e tem que ter inequívoca ocorrência de erro de fato, que não pode ser saneada por outra possibilidade, por um meio de lançamento complementar. Beleza? Vamos lá. Cláusula 14ª diz o seguinte, ó. Para fim do cumprimento das obrigações a que se refere esse ajuste, o contribuinte deverá entregar o arquivo digital da FD de cada período apenas uma única vez, ressalvadas as retificações, né? Então, ele, para cumprir a obrigação, para considerar cumprida a obrigação tributária, tem que entregar o arquivo uma única vez para cada mês, né? Para cada mês ele tem que entregar uma vez, pelo menos uma vez, né? Porque ele pode entregar depois, mas é caso de retificação, tá? Beleza. E aí, para finalizar, nós temos o que o ajuste trata aí na área, né, nos capítulos referentes à recepção e retransmissão de dados. Beleza, o contribuinte enviou, agora vamos ver a questão do lado aí do fisco, como é que esse arquivo vai ser recepcionado, pessoal. Como é que esse arquivo vai ser recepcionado? Aí olha só que interessante, que nós temos aqui, ó, que a recepção desse arquivo vai ser centralizada onde? No ambiente do SPED, né, no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital, que é administrado pela Receita Federal do Brasil, né? Pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Pessoal, aí olha só, manda esse arquivo para lá, para o SPED, né? Os arquivos recebidos no ambiente nacional do SPED serão imediatamente retransmitidos à unidade federada na qual está escrito. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar lá um contribuinte aí do estado do Espírito Santo, ele vai mandar o arquivo EFD dele, pessoal, né? Ele vai mandar o arquivo EFD dele não direto para o fisco do Espírito Santo. Ele vai mandar para o ambiente nacional do SPED. Aí lá do SPED vai ser retransmitido para o fisco do Espírito Santo. Isso é o caminho normal, isso é o caminho comum, isso é o caminho padrão. Só que existe outra possibilidade, prevista no próprio ajuste, que é o quê? Quando a unidade federativa desejar, né, e desde que ela observe os padrões lá para o ambiente nacional, em relação à validação, disponibilidade, segurança e redundância, o fisco estadual, né, ou do Distrito Federal, pode, antes de o arquivo ser enviado para o SPED, pode recepcionar aquele arquivo diretamente nos seus bancos de dados, diretamente nos seus sistemas tributários. E aí depois, obviamente, que tem que ter a imediata retransmissão ao ambiente nacional. Professor, por que isso, né, professor? Para dificultar? Não, pessoal, porque às vezes, né, o fisco pode querer realizar alguma pré-validação naquele arquivo. O PVA, a gente sabe que só faz a validação estrutural. Só faz a validação o quê? Só faz a validação da consistência do arquivo. Não verifica nenhuma informação ali. Então pode ser que o fisco deseje realizar alguma validação naquele arquivo, de validação fiscal mesmo, de informação de veracidade de informação fiscal.
Então ele recebe primeiro nas suas bases de dados, seus sistemas, e ele retransmite imediatamente aí para o ambiente do SPED, né? O ambiente do SPED. Então essas duas opções, né? Duas opções. Aí vem lá a cláusula 17ª, o ambiente nacional administrará a recepção geral do arquivo digital da FD, ainda que estes tenham sido retransmitidos das bases de dados da administração tributária. Então nós temos aí a forma tradicional e a faculdade das unidades federativas. Forma tradicional, o arquivo é enviado lá para o SPED, recepcionado no SPED, com retransmissão à unidade federada do estabelecimento. E aos UFs é facultado, então, receber diretamente esses arquivos na base de dados, desde que retransmitam imediatamente ao SPED. Beleza? E aí o que é que acontece, pessoal, em relação, né, as informações que vão transpassar, né, a uma unidade federativa específica, né? Nós temos aí o caso das operações interestaduais, das prestações interestaduais. Então, o próprio ajuste já, né, pensando nisso, definiu a cláusula 16ª, dizendo que fica assegurado o compartilhamento entre os usuários do SPED de informações relativas às operações e prestações interestaduais e a apuração lá da nossa substituição tributária interestadual, né? O ST interestadual, independentemente, ó, do local de recepção do arquivo. Não interessa se o arquivo foi recebido direto no SPED, se foi recebido na base de dados de algum fisco, independente disso, fica assegurado o compartilhamento entre os usuários do SPED. O ambiente nacional vai ser o responsável pela geração e envio às unidades federadas de novos arquivos digitais contendo essas informações, né? Pode mandar lá somente essa parte aí que trata das operações interestaduais para esses outros fiscos, né? O ambiente nacional vai ser o responsável pela criação de sistema automatizado para processar os requerimentos de informação, bem como pela transmissão de dados da unidade solicitante. A unidade pode solicitar, olha, eu quero informações dessas operações aqui que foram interestaduais comigo, e o ambiente nacional vai ter, né, um sisteminha para isso daí. A administração tributária da unidade federada poderá solicitar informações da FD de contribuintes domiciliados em outras unidades federadas, deverá apresentar requerimento de informações ao responsável pela transmissão da informação solicitadas, instruído com ordem de fiscalização. Tem que ter a ordem de fiscalização ali para ele solicitar essas informações, né? E a ordem de fiscalização vai estar limitada às informações de apenas um contribuinte e suas filiais por requerimento. Deverá conter especificação completa do contribuinte objeto da fiscalização e o período a ser fiscalizado, além de outras informações que delimitem de forma precisa as informações solicitadas. E o responsável pelas informações tem que atender essa solicitação no prazo de 10 dias aqui úteis. 10 dias úteis. Beleza, pessoal? Olha só. Nós vimos aí, né, as principais informações, as principais disposições, cláusulas do ajuste CINEF 2009, que institui a FD e traz uma série de disposições relativas à escrituração fiscal digital. É muito importante que vocês batam o olho aí no próprio ajuste, né, ou no material escrito, para fixarem esses termos, porque as questões de prova geralmente são bem literais, são retiradas de fato daquilo que está escrito. Então fiquem ligados nessas informações. Simbora!